Fala galera, meu nome é Matheus Rezende e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus TV. E olha só, pela sua surpresa, hoje não vai ser só um vídeo, sobre as melhores animações de 2025, né? Porque, pela sua surpresa, porque parece que esse vídeo vai ser sobre as melhores animações de 2025, mas não vai ser, porque hoje vai ser um pouco mais diferente. E sabe por quê? Porque hoje eu vou fazer literalmente um vídeo sobre os piores e os melhores filmes de 2025, na minha humilde opinião, porque obviamente do passado eu não tinha visto as piores animações que eu tinha feito lá pro meu canal, então tipo assim, então acho que eu vou fazer um vídeo sobre os piores e os melhores filmes de 2025, na minha opinião, porque acho que chegou um ponto de eu falar de que eu só vou falar sobre os filmes que eu já meio que assisti em 2025, porque obviamente, mas só que obviamente não vai ter nem tipo algum filme que, mas obviamente vai ter alguns filmes que eu não fiz vídeo aqui no canal, porque obviamente eu não queria fazer, né, então não tive interesse e tal, mas pelo menos aqui acho que chegou um ponto e tal, mas que... ou seja, eu vou dar meio que um panorama geral sobre todos os filmes que eu já assisti em 2025, no ano passado, pra vocês saberem, porque obviamente você vai ficar meio que pensando, ah, Matheus, por acaso você não fez aquele vídeo e tal? Não deu tempo, não tive interesse, porque obviamente eu fui preguiçoso demais, porque acabou que no ano passado foi bem difícil pra mim, por causa da minha vida adulta e tal, na minha vida de 19 anos, por causa de um monte de coisa que eu tenho que fazer e tal, porque espero que nesse ano de 2026 seja ao contrário, pelo menos, porque, oh meu Deus, acho que esse ano, no ano passado, em 2025, pra mim, foi ridículo, então, sim, né, então, eu já fiquei me estressando demais, né, então, obviamente, já vou começar falar sobre os piores e melhores filmes de 2025, na minha humilde opinião, mas só aqueles que eu já assisti, incluindo algumas daquelas que eu ainda não fiz vídeo aqui no canal, mas só que eu vou fazer tipo um panorama, que sim, eu já fiquei meio estressada, né, então eu já vou logo falando nas piores, que eu já vou jogar passando um monte de raiva, meio que estresse e tal, e que depois no final eu vou ficar bem aliviado, então lá vamos nós. Tudo bem. Mas assim, só pra deixar claro que eu não sou uma pessoa que eu costumo ver um monte de filme ruim, um monte de filme que eu odeio e tal, e justamente pra poder fazer um monte de vídeo aqui. Mas não é à toa de que cada ano pode ter alguns filmes ruins e tal, e que obviamente eu já vou começar pelas piores e tal, como já disse, mas quero dizer, eu sei que teve duas piores aqui pra mim, na minha opinião, mas só que pelo menos tem uma que é melhor do que as outras, que eu vou falar bem daqui a pouquinho, como por exemplo o primeiro deles, que no caso é o novo filme dos Smurfs. Vamos precisar da ajuda dos fifizinhos. Fifizinhos? O que estão dizendo? Pois é, né, porque Smurfs 2025 era de verdade um daqueles lançamentos que eu tive que assistir e tal, no cinema, pra geralmente dar a minha opinião e tal, e eu tinha feito um vídeo falando sobre sobre esse filme, da minha insatisfação gigante que eu tive, porque de fato tem um roteiro muito ruim, na minha opinião, personagens rasos, história repetida e tal, e aqui é a casa dos personagens, porque eu vejo a Smurfette e eu não vejo a Smurfette que eu conheço, e nem os próprios Smurfs, tipo o Desastrado, o Papai Smurf, e o Smurf sem nome que nem me fale. E eu vejo o Gargamel, mais cansado de pegar, e mais de saco cheio de pegar a vila dos Smurfs e tentar matar eles. E já o irmão, o Razamel, que no caso não tem carisma nenhum. Ele não tem carisma nenhum, porque obviamente eu já falei em algum vídeo que eu falando sobre o que eu não gostei do filme dos Smurfs, e que obviamente ele é uma animação que eu não consigo nem falar que ele é bem feita, bonita, porque a animação é toda genérica, a história é toda rasa, o humor não tem graça, e que tudo que eu gostei já tá aqui, porque sério mesmo, não tem mais o que falar. Geralmente um dos piores filmes que eu já assisti em 2025, porque obviamente o Smurfs era pra ser um daqueles principais lançamentos das animações do ano passado, e uma injustiça pura, uma injustiça sem tamanho, né, que inclusive, né, já lancei um monte de, já veio um monte de polêmica, daquele marketing insuportável, e teve um monte de palhaçada, então tamo junto, né, então eu já falei aqui. Isso é o que eu chamo de quebrar tudo. Mas assim, embora de que eu não gostei nem um pouco daquele filme dos Smurfs que lançou lá em 2005, mas pelo menos tem alguns pontos positivos lá, mas que mesmo que tem alguns pontos que eu não gostei de jeito nenhum, por causa da história rasa, personagem genérico e tal, e do tipo assim, tá? Mas só que existe um filme que esse daqui, o pior filme que eu já vi na história da minha vida inteira. Na verdade, o pior filme do ano de 2025, no ano passado, porque eu não sei se vocês lembram disso, mas lá no ano passado, isso
estreou aquele live action da Branca de Neve. Pois é, você lembra desse filme? Esperem! É uma humana. O que acharam que eu era? Nada. Fantástico! Cara, pra mim é pior que Megamente 2, na minha opinião. Porque, obviamente, eu já tinha falado um pouco isso, né? Porque eu odeio Megamente 2 com todo o meu ódio do meu coração. E que vou te falar uma coisa, eu não quero nem lembrar desse filme. Eu não quero nem lembrar do live action da Branca de Neve. Porque eu já fiz uma crítica retórica sobre ele e tal. E que, obviamente, eu não vou ficar aqui passando raiva lembrando de novo sobre o live action da Branca de Neve. Porque, na minha opinião, ela é uma abominação da natureza. Porque, na minha opinião, não é um filme, é um antifilme. Ele simplesmente é o oposto de tudo. Ele é o oposto de tudo que é digno, de tudo que é minimamente decente, de tudo que é de educação, de responsabilidade e tudo. Porque sério mesmo, eu queria voltar no tempo para ele numa época que eu parei para poder assistir essa palhaçada desse filme e falar: pare! Não dê play nesse filme aí, Matheus! Porque, sério mesmo, não faça isso! Não faça isso com o seu coração! Pelo amor de Deus! Porque, sério mesmo, eu juro pra vocês, porque é o pior filme que eu já assisti em 2005, o live action da Branca de Neve, porque não tem o que dizer. Muito bem, então, agora eu já vou falar das melhores e tal, porque, obviamente, eu já terminei o das piores e tal, que é já pra passar a raiva, falando um monte de palhaçada pura e tal, que, inclusive, agora eu vou ficar super aliviado em falando dos melhores filmes que eu já assisti em 2005, pelo menos na minha opinião. Mas só que antes mesmo de eu falar os melhores filmes que eu já assisti nesse ano e tal, na minha opinião, eu vou falar aqui uma das menções honrosas primeiro. Primeiro, as menções honrosas, que eles são o live action do Lilo e Stitch, o live action de Como Treinar o Seu Dragão, Capitão América Admirável Mundo Novo. Você me quer? Então vem me pegar! O Dia da Castração, dependendo do seu ponto de vista, de como você quiser ver e dar avaliação pra esse filme. Eles encheram de suquinho. Que é isso? E por último, mas não menos importante, Diário de um Banana, A Gota d'Água, que deve ser um daqueles filmes recentes que nem soltou uma divulgação gigantesca e tal, e daí soltou um trailer, daí meio que viu por conta própria do Disney Plus e só isso mesmo. Trouxe chocolate quente pra vocês! Não! Muito bem, então aí sim, agora eu vou falar dos melhores filmes que eu já assisti em 2025, na minha humilde opinião, lembrando que tudo isso vai ser baseado em tudo o que eu assisti e tal, e também baseado na minha humilde opinião, então não vale de se respeitar não, viu? Então só pra deixar claro. E o primeiro que eu quero falar deles é Five Nights at Freddy's 2. Vocês estão ouvindo? Ouvindo o quê? No caso é a sequência lá do primeiro filme lá de 2023, que no caso é o Five Nights at Freddy's, que inclusive fez um baita sucesso de bilheteria, só perdendo pra Super Mario Bros. O filme, e que obviamente eu sei que às vezes o filme do Five Nights at Freddy's não foi muito bem agradado pelos críticos e tal, e nessa sequência nem de longe, mas só que nem à toa de que tanto os dois, que é o Five Nights at Freddy's 1 e 2, já meio que já estão sendo sucessos demais, e que inclusive até meio que o filme dá um grande passo acima do fanservice e tal, porque obviamente Five Nights at Freddy's é uma franquia de jogos de terror que fez muito sucesso e que tem milhões de fãs de Five Nights at Freddy's ao redor dele, e que inclusive nesse segundo filme, aqui assim como o primeiro filme, também tem tipo alguns elementos, easter eggs e referências e tal, que com certeza pode conquistar o coração dos fãs de Five Nights at Freddy's e tal. E já para os fãs de cinema e tal,
Nem tanto, né? Mas pelo menos até aqui você já pode entender muito bem de que algumas adaptações de games pro cinema de hoje em dia estão recebendo muito bem, estão ficando muito bem. E já Five Nights at Freddy's 2 é um bom exemplo disso, porque obviamente o grande ponto oficial são os animatronics, ou seja, os animatrônicos e tal, porque inclusive tem uns que são bem assustadores, como por exemplo aquela marionete que, oh meu Deus, o bicho assustador do cão, viu? E que obviamente tem algum tipo de algumas ideias lá para um terceiro filme e tal, apesar que muita gente nem vai suportar, só os fãs de Five Nights at Freddy's mesmo, mas porque pelo menos o terceiro filme de Five Nights at Freddy's 2 pode melhorar algumas coisinhas e tal, né? Porque obviamente eu gostei de Five Nights at Freddy's 2, porque obviamente é uma boa sequência, mas só que deve melhorar algumas coisas e tal, mas mesmo assim eu gostei bastante dela, então tamo junto. Pra onde vocês vão fugir? Ainda não acabei com vocês. Agora, o próximo da lista de melhores filmes, da minha opinião, é também uma outra adaptação de games que esse sim fez um baita sucesso, gerando até meme já. E que no caso é um filme Minecraft, cara. No mundo superior, uau, tudo que você pode imaginar, você pode criar. Eles construíram tudo isso? Quase tudo. Olha, Essa coisa aí não entendi uma palavra do que você tá dizendo. tô conversando. Mas só que assim, eu sei que primeiramente, quando lançou o primeiro teaser trailer lá do filme do Minecraft, lá pra 2024, se não me engano e tal, talvez muita gente, especialmente os fãs de Minecraft, tá dizendo assim, tá muito feio, live action nem se encaixa, deveria ser uma animação e tal, tipo assim e tal. Mas só que daí, quando eu tinha visto alguns trailers, alguns comerciais, alguns clipes, alguns vídeos, algumas cenas aí durante na internet inteira, eu pensei tipo assim, acho que esse filme pode ser meio legal e tal, e que é que às vezes eu sei que o público vai achar, vai ser meio infantil e tal, e que pra mim, quando eu tinha assistido esse filme, eu não achei infantil não, porque obviamente ele foi meio que um filme que faz meio que homenagem ao jogo do Minecraft e tal, porque tem os blocos, os porcos, os zumbis, os creepers, e até mesmo tem o Steve, né, porque afinal o Steve tá presente nesse filme e ele é interpretado pelo ator Jack Black, que inclusive eu gosto muito do trabalho do Jack Black, porque é sério mesmo. E tem tipo alguns outros atores que também participam e tal, como é o caso do ator do Aquaman e tal, e por aí vai. E que de verdade eu gostei muito. E que não é à toa de que teve alguns memes e tal, e algumas cenas que até meio que fizeram os cinemas explodir, tipo um gigantesco, uma explosão gigantesca, como é o caso do lava chicken, ou até do eu sou Steve. E é claro, não podia faltar, né, Chicken Jockey, porque afinal o Chicken Jockey, que é o jockey de galinha, simplesmente explodiu os cinemas por aí. Mas além disso, além dessa explosão gigantesca e também do sucesso do Minecraft, apesar de que o filme do Minecraft de fato foi um filme que faz homenagem às adaptações, na verdade o jogo do Minecraft em si, em que inclusive tem até o jogo do Minecraft, mas só que eu jogo bem um pouquinho, porque obviamente eu não sou um fã ávido dessa franquia do Minecraft, só um monte de gente que inclusive, porque obviamente tem muita criança que é fã de Minecraft e tal, e que obviamente, e que só pra falar uma coisa, você tem noção de que Smurfs nem tem um humor tão divertido quanto o filme do Minecraft? Pois é, né, então. Mas além disso, o filme do Minecraft também é um filme que faz homenagem ao jogo do Minecraft, e que inclusive é bem divertido e muito engraçado, e que eu recomendo. Então tamo junto, vamos nessa. Jockey de galinha. Beleza? Então parece que eu já parei de falar sobre as adaptações de games e tal, e que inclusive agora é a vez dos super-heróis. Superman. Superman! Ô, amigão, olha pra cima. Já que eu não sei se você sabe sobre esse filme do Superman, mas esse filme do Superman não é só uma tentativa de trazer de volta o herói mais clássico da história da DC Comics ou dos super-heróis em geral, mas o filme é meio que uma nova tentativa de apresentar um novo universo da DC dos cinemas, que é comandado agora pelo James Gunn, que você sabe que porque o James Gunn foi o mesmo cara que fez a trilogia Guardiões da Galáxia da Marvel Studios, porque obviamente você lembra e tal, e que obviamente o James Gunn
eu trouxe esse clássico personagem, que no caso é o novo filme do Superman, e que olha que eu vou te falar, viu? Muito bom. Tem cenas de ação emocionante e tal, tem uma comédia muito boa, os personagens são legais, até mesmo do Superman, Clark Kent, do Lex Luthor, da Lois Lane e tal, e também tem uma mensagem sobre gentileza que inclusive é poderosa demais, então, e que sim, apesar que deve ter algumas coisas que deveriam ficar bem melhores e tal, mas só que pra mim, de resto, de longe, o Superman de 2005 foi o filme que fez homenagem ao legado do Superman, especialmente daqueles filmes clássicos que foram lançados lá nos anos 70 e tal, apesar que eu não assisti esses filmes antigos do Superman e tal, mas só que pra mim, tudo funcionou perfeitamente, e que nem à toa de que eu gostei bastante do Krypto, o Supercão, que inclusive o Krypto, na minha opinião, foi o elemento que roubou a cena do filme pra mim, do filme do Superman, porque, obviamente, tomara que eles continuem com isso, e inclusive acho que, se eu não me engano, acho que nesse ano vai ter o filme da Supergirl, né, porque, apesar que eu não vi o trailer de Supergirl, mas quem sabe da próxima, né, então, tamo junto, vamos nessa como sempre. Agora é a vez de eu falar sobre uma animação que dessa vez agora está na hora de falar sobre algumas das animações, que é O Homem-Cão. O Homem-Cão! Esse super tira faz amigos, soluciona crimes e até toca piano pros velhinhos. Sendo que, caso você não notou, O Homem-Cão é um filme que basicamente segue a história e a linha, na verdade não a história, mas sim segue a linha lá daquele filme do Capitão Cueca, em que a DreamWorks lançou ela desde 2017, porque, eu não sei se você notou, é que o filme do Capitão Cueca era na verdade um filme baseado lá naquela série de livros do Capitão Cueca feita pelo Dave Pilkey, e já depois do Capitão Cueca, ela fez O Homem-Cão em 2005, no ano passado, e que inclusive, como eu não sou burro e nem nada, eu decidi assistir O Homem-Cão e eu vou te falar, muito bom de verdade. Ele é extremamente divertido, engraçado e totalmente visualmente bonito, muito bem acabado. Inclusive ele é muito fiel ao material lá da série de livros do Homem-Cão. Apesar que eu não cheguei a ler e que inclusive tem alguns livros aqui lá no Brasil e tal, mas só que eu não cheguei a comprar, digamos assim, né? Porque afinal, obviamente, o filme do Homem-Cão se serve meio que como uma grande apresentação para o público, para que eles querem conhecer um pouco mais desse mesmo universo do Capitão Cueca, né, que inclusive tem uma animação muito bonita e tem cenas de ação absurdas, intrigantes, muito boas e tal, e inclusive eu gostei bastante dos personagens, tipo, como é o caso do próprio Homem-Cão, do Pepezinho, do chefe de polícia e da jornalista e tal, que inclusive eles são muito bons de verdade, mas sim, eu sei que teve alguns momentos eu sei que teve algum tom bem mais infantil e que não chegou a chamar a atenção do público e tal, mas só que pelo menos o Homem-Cão é um filme que vai se divertir muito, especialmente quando você vai chamar a família inteira e por ser da DreamWorks Animation. Então, tamo junto. Ai, para! Sai, você tem sempre que lamber dentro da minha boca! Próximo filme, Wallace e Gromit, A Vingança. Temos mais um grande dia de invenções pela frente. Espere até ver a próxima coisa em que estou trabalhando. Um Smart Gnomo. Me chame de Norbert! Ah, sim, é claro, né, Matheus? Porque obviamente você vai chamar esse filme de animação stop motion, mas não só stop motion, ou filme de massinha, ou filme de claymation, né? Claymation, stop motion, massinha, ou melhor, filme stop motion e de massinha e tal, porque obviamente eu sempre vou falar aqui, e eu sei que vocês têm que lembrar um pouco mais sobre isso, sobre as animações stop motion e tal, porque obviamente o stop motion é um dos meus estilos de animação favoritos e tal, e justamente pelo fato de que eles têm que manipular cada brinquedo, cada boneco e cada agira que eles têm que fazer, e que tem que fazer, tipo, tirar uma foto de cada um do personagem, da
da movimentação, e que aí sim vai criar cada frame e para criar uma história única e criativa. E já Wallace e Gromit: A Vingança não é um bom, não, na verdade é um bom exemplo disso, porque obviamente Wallace e Gromit: A Vingança é um filme que já faz homenagem à dupla mais famosa das animações stop motion, que no caso é o Wallace e Gromit, porque obviamente eu sei que às vezes, eu sei que esse filme pode parecer meio simples e tal antes dele ser lançado, mas só que quando eu assisti ele na Netflix foi uma grande surpresa, porque foi uma grande surpresa na minha opinião, porque obviamente foi extremamente criativo, engraçado, divertido e tal, porque obviamente conquistou todos os públicos, quer dizer, não a maioria, mas a maioria sim, porque tanto criança, adolescente, adulto, porque obviamente se você for adolescente, criança e adulto, você vai amar esse novo filme do Wallace e Gromit na Netflix. Inclusive tem até teve aquele pinguim lá, que é o Feathers McCraw, que inclusive é um pinguim psicopata, o pinguim psicopata do cão. E também daquele gnomo robótico, que no caso é o Norbert, né, que é o limpo e ajeitado, né, porque, sério mesmo, Wallace e Gromit: A Vingança é uma daquelas surpresas desse ano, especialmente pelo seu fato de que ele lançou bem no comecinho do ano, né, lá na Netflix e tal, e que inclusive eu amei de coração. Então, muito bom. Isso é vingança! Me dá suja! Agora, se você quer que eu vou para um lado muito mais musical, né, mesmo que seja para a família inteira, eu vou falar uma delas agora na minha lista, que é Wicked Parte 2. No. No way! I'm obsessulated. The wand really sells it. Because happy is what happens The good! when all your dreams come true. It's the Wicked Witch! É que assim, esse filme é, na verdade, é meio que a continuação lá da primeira parte do filme Wicked e tal, porque eu não sei se você notou, mas lá em 2024, uns dois aninhos bem atrás e tal, o Wicked era meio que um filme que é baseado lá naquela peça da peça musical da Broadway com o mesmo nome, que apresenta tanto as origens, na verdade, a amizade entre as personagens Glinda e Elphaba, sendo que as duas se tornam a Glinda a boa e a Elphaba se torna a Bruxa Má do Oeste, porque obviamente tem a Bruxa Má do Oeste, se você tá ligado na história clássica do Mágico de Oz e tal, e que inclusive eu tinha assistido o primeiro filme do Wicked e eu achei muito bom, muito espetacular, e já nessa parte, e já no ano passado tivemos a parte 2 de Wicked, porque afinal eu tinha assistido ela e que obviamente eu gostei bastante dela, porque obviamente ela meio que transforma tudo o que era bom, tudo o que era excelente de verdade lá no primeiro filme, em transformar uma coisa muito mais sombria, mais macabra, mais tensa e tal, e de verdade mais emocionante quando se trata da cinematografia, dos visuais, das músicas, do desenvolvimento de cada um dos personagens e tal, e que inclusive eu sei que algumas vezes teve algumas coisas que devem melhorar um pouco mais e da conclusão e tal do Wicked Parte 2 e tal, mas só que tudo o que eu quero falar das coisas que eu adorei em Wicked Parte 2 são tanto a cinematografia, a história, as músicas e até mesmo os personagens que inclusive eu adoro elas, que inclusive a Elphaba, que é interpretada pela atriz Cynthia Erivo, e é claro a minha favorita entre os dois filmes de Wicked, que no caso é a Glinda, interpretada pela Gold, na minha opinião, né, claro, que é a Ariana Grande, porque afinal a Ariana Grande manda muito bem na atuação da Glinda, porque obviamente eu acho a Glinda completamente carismática, ela é muito gentil, ela é muito bondosa e tal, e que inclusive Wicked Parte 2, apesar que tem algumas coisas que devem ser melhoradas e tal, para ser uma conclusão super épica lá daquela primeira parte do Wicked e tal, e que às vezes pode ser muito boa, mas mesmo assim, Wicked Parte 2 é um filme, uma sequência muito boa e muito épica, então vamos nessa. Think of what we could do together. Agora, outro filme de herói que eu quero mencionar aqui, e após o Superman, que inclusive saiu no ano passado, e que inclusive agora é da Marvel, Thunderbolts. Tem uma grande ameaça lá, e vocês vão ajudar a impedi-la. Peraí, nós? É, vocês. Por quê? Tem outro compromisso? Eu adoro esse cara.
Tá, eu sei que ultimamente a Marvel tava meio que sofrendo com alguns filmes por aí que às vezes dividiu o público e o público não gostou muito e tal, após o grande lançamento de Vingadores Ultimato em 2019 e tal, mas sim, embora que tenha alguns bons filmes no currículo, após o Ultimato, teve alguns filmes que não agradaram bastante o público, com a exceção de Thunderbolts, mas só que, e sim, eu sei que, primeiramente, eu não queria tanto assistir Thunderbolts e tal, porque obviamente seria um daqueles filmes sobre anti-heróis, né, grupo de anti-heróis e tal, que inclusive já deu pra entender, não é mesmo? Mas só que quando eu assisti ele no cinema, eu acabei me surpreendendo bastante, porque, obviamente, ele é um filme que não é só mostra um grande grupo sobre anti-heróis, que inclusive tem o seu próprio desenvolvimento, mas que também tem os assuntos muito sérios sobre saúde mental, que inclusive saúde mental não é piada, e já em saúde mental, em Thunderbolts, não é piada de jeito nenhum, e ela funcionou muito bom, mas muito bom mesmo, totalmente profundo e emocionante, as cenas de ação são impecáveis, a cinematografia é muito boa, a trilha sonora e também um monte de coisa. E no caso tem a Helena, que no caso é a irmã da Viúva Negra, tem o Guardião Vermelho, o Soldado Invernal, o Bucky Barnes, o Fantasma lá, e que inclusive todos que eles fizeram aí foram muito bem executados. Apesar que depois do lançamento, agora eles são chamados de os Novos Vingadores, porque obviamente, eu não sei se você notou, mas nesse ano vai ter aquele novo filme dos Vingadores que é o Vingadores Doomsday, ou Vingadores Doutor Destino, que inclusive já tá saindo um monte de teaser e tal, de meu Deus do céu, mas só que assim, Thunderbolts é um filme muito bom pra você assistir, caso você for fã de heróis, então vamos nessa. Alexei, você dormiu? Eu vou dormir quando eu morrer. Eu queria não morrer hoje, será que dá pra outra pessoa dirigir? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Agora, o dia em que a Terra explodiu, o filme dos Looney Tunes. Ou seja, Looney Tunes, o filme O Dia que a Terra Explodiu, né? Se você quiser achar muito bem. Oi, eu sou a Betúnia. Sou cientista de sabores da fábrica de chicletes. Passe pra cá. Uau! O que vocês fazem? Somos uma dupla de aventureiros à moda antiga. Chegou a hora da próxima fase do meu plano. Tudo será meu! Tem demência? E esse filme, na minha opinião, foi uma loucura, porque, obviamente, essa animação do Looney Tunes, que, obviamente, os Looney Tunes, como você deve chamar, né, os Looney Tunes fez muita parte da infância de muita gente, marcou gerações e tal, é uma animação dos Looney Tunes que nem chamou a atenção das pessoas e tal, mas só que ela é divertida, mano, ela é muito engraçada, ela é muito legal, ela é maravilhosa, porque sério mesmo, porque, obviamente, esse filme tem os elementos que mistura ficção científica, alienígenas, ETs e tal, com aquela mesma pegada dos Looney Tunes que a gente gostava desde que quando a gente era criança, adolescente ou adulto, não sei o que e tal, porque obviamente tem o Patolino, o Gaguinho e até mesmo a Petúnia, que no caso é a namorada do Gaguinho, e eles vão parar em uma aventura supermente científica e tal, e se trata sobre chicletes e tal, porque obviamente tem os chicletes completamente possuídos e tal, por causa daquele alienígena e tal, e que obviamente tem aquele elemento super engraçado que é sobre um escudo de chiclete que vai meio que explodir a Terra, e que obviamente faz sentido, porque o nome do filme é literalmente O Dia que a Terra Explodiu, porque, sério mesmo, não tem jeito, mas e sim, eu sei que obviamente os Looney Tunes não estão sendo muito bem lembrados de hoje em dia e tal, mas só que mesmo assim, você tem que assistir Looney Tunes O Dia em que a Terra Explodiu, porque obviamente foi uma grande surpresa pra mim, porque eu fiz a minha parte de assistir esse filme nos cinemas e eu adorei bastante, eu adorei quanto aquele Space Jam, o jogo do cego, que inclusive é aquele filme dos Looney Tunes que mistura com o Michael Jordan, que eu adoro esse filme de coração, e já O Dia que a Terra Explodiu é um bom exemplo disso, porque obviamente eu tenho certeza que você vai amar em assistir esse filme, porque sério mesmo, não tem jeito. Aproveitem o assento na primeira fila da minha explosão da Terra! Você nunca vai se Doeu? E é claro, após o Homem-Cão, teve outra pedada da DreamWorks, que inclusive andava no ano passado, em que inclusive eu gostei mais do que o Homem-Cão, que inclusive é uma continuação que eu com certeza adorei de coração, que é Os Caras Malvados 2. Nem todo mundo acredita, mas os caras malvados ficaram legais. Mal podemos esperar para que a sociedade nos receba de braços abertos. Você não é um criminoso famoso? Não, talvez. Desculpa, é o nervosismo. Mano, sério mesmo,
absurdo de bom, porque sério mesmo, absurdo de bom. Os Caras Malvados é simplesmente perfeito, tipo uma sequência perfeita, porque eu não sei se você notou, mas em 2022 nós tivemos o primeiro filme dos Caras Malvados, que inclusive é uma nova tentativa da DreamWorks em trazer animais antropomórficos, completamente criminosos, que vivem roubando e tal. Inclusive é baseado, que vem de um livro e tal, que inclusive eu tenho, né, mas só que o primeiro livro, justamente para manter o meu hype extremo para o primeiro filme dos Caras Malvados lá em 2022, e já em 2025 nós tivemos a continuação, que é Os Caras Malvados 2, e que é claro, como toda boa sequência da DreamWorks, diferente de uma certa continuação que começa com M e que termina com E, que é Megamente, não é mesmo? Mas Os Caras Malvados 2 também é uma sequência digna da DreamWorks, porque assim como toda boa sequência da DreamWorks, eles conseguiram pegar tudo que era bom lá do primeiro filme dos Caras Malvados e transformaram em uma coisa completamente mais caótica e muito bem feita, porque, sério mesmo, a animação tá muito mais bem feita, a trilha sonora tá muito mais divertida, a comédia tá mais caótica do que nunca, os personagens ainda são carismáticos, como é o caso do Sr. Lobo, do Sr. Piranha, do Sr. Tubarão, do Sr. Cobra e da Senhorita Tarântula, e também das novas personagens que são as Meninas Malvadas e lideradas pela gatinha ferida, que inclusive eu gosto bastante daquela vilã, porque ela é meio que o Tai Lung desse universo, tá? Tipo o Tai Lung do Kung Fu Panda e tal, porque, sério mesmo, e já meio que a história da sequência e tal, também é uma sequência, é uma história digna de como fazer uma sequência tão perfeita, só perdendo pra Gato de Botas 2, que inclusive amo Gato de Botas 2 de coração, mas Os Caras Malvados 2 simplesmente ganha simplesmente o suco da alegria pra mim, porque, sério mesmo, a DreamWorks mandou bem nessa sequência aqui, que é Os Caras Malvados 2. Depois a gente só vai ter que rasgar ele todinho, membro por membro, até que ele só sinta a dor. Qual? Tá, eu ia dizer salvar ele, mas se sobrar tempo, pode fazer isso aí também. E como eu já falei, é claro que eu vou mostrar alguns filmes que eu não fiz vídeo e tal, porque obviamente não deu tempo e não tive interesse algum, porque obviamente por causa da divulgação e tal, e não tive tempo e tal, e que agora eu vou falar um deles que inclusive é uma baita surpresa, viu, que é Predador, Assassino de Assassinos. My son, tell me why we fight. Because our enemy still lives. You all have traveled far and miss the warmth of home. But tonight, think of only one thing. Killing the monster. Ai, mas Matheus, você deve ser o cara das animações, porque obviamente é o seu trabalho em falar animações. Você nunca assistiu em um filme do Predador. Mas sim, é claro que eu não assisti nenhum filme do Predador e tal, muito menos daquele do Arnold Schwarzenegger e tal, que foi lançado lá nos anos 80 e tal, se eu não me engano e tal. Mas só que, obviamente, nessa década parece que a franquia do Predador tava sendo meio que revivida e tal, como que começando por aquele filme Prey, no caso que é, acho que é Prey ou Predador, a caçar, não sei o que e tal. E já nesse mesmo ano nós tivemos Predador, Assassinos de Assassinos, que é literalmente uma animação adulta e que é antológica, que conta 3 histórias, que no caso é a história dos vikings, depois do Japão e daí depois do avião, se eu não me engano. E daí os 3 são compostas por 3 predadores e tal. E que obviamente eu estava meio entediado, e daí eu assisti esse filme do Disney Plus na minha idade certa, porque agora eu sou adulto e eu tenho 19 anos, então me respeita, e que nesse ano eu vou fazer 20 anos, que eu vou fazer um monte de coisa bem importante pra minha vida adulta, tá? Pra poder sobreviver e tal, então me respeita. E cara, quando eu assisti, eu fiquei surpreendido, porque obviamente esse daqui, foi literalmente o meu primeiro filme do Predador que eu tinha assistido a minha vida inteira. E cara, como eu fiquei surpreso com aquele filme, porque afinal, as cenas de ação são violentas, né? Porque obviamente tem muito sangue, mas elas são impecáveis, a animação é lindíssima demais, porque obviamente tem aquele estilo do Aranhaverso e tal, tem os predadores por aqui, tem os personagens e tal, e tudo isso vai meio que ficando cada vez mais sério e tal, e que inclusive gostei muito desse filme do Predador, dessa animação do Predador. Sim, apesar que esse filme foi apenas lançado do Disney Plus, né, no streaming, e o único filme do Predador que foi lançado nos cinemas, em 2005, foi aquele Predador Terras Selvagens. Mas só que eu não tinha assistido esse daqui, então é que eu vou considerar esse filme aqui, que é o Predador, Assassino de Assassinos, uma grata surpresa pra mim, uma grata surpresa que eu tinha assistido esse ano, porque obviamente, mesmo que eu não tenha assistido os filmes do Predador, mas Assassinos de Assassinos foi uma grata surpresa pra mim, mesmo sendo animação pra maiores de 18 anos e tal, eu curti bastante.
What happens if we survive? Agora, Hélio, da Disney Pixar. Você conheceu esse filme? Tá acontecendo mesmo! Nós buscamos pelo universo Criaturas que admiram as estrelas. como você. Isso é incrível! Você vai me devorar? Quê? Eca! Não! Meu nome é Hélio. Qual é o seu nome? Ninguém nunca me perguntou meu nome. Eu sou Gordon. Aí, mano, brabo, extremamente divertido, com uma boa história, com um final emocionante, sabe? Aquele final que você chora, que você lacrimeja. Mas sim, é claro que não deve ser um daqueles finais mais quebradores, mais destruidores da história da Pixar e tal. Mas sim, eu sei que a Pixar tá meio que sofrendo nos últimos dias e tal, mas só que mesmo assim, Hélio é um filme muito bonito, muito fofo, de verdade, porque, obviamente, eu sei que não deve ser um dos filmes mais emocionantes, como, por exemplo, daqueles filmes antigos que todo mundo conhece da Pixar e tal, mas só que, de verdade, eu gostei bastante do filme Hélio. É um filme muito bonito, muito impecável, porque, obviamente, o personagem principal, que no caso é o Hélio Solis, ele é completamente carismático, ele é muito fofinho e tal, inclusive ele é bem complexo quando se trata da solidão e tal, e que, inclusive, é meio que um filme que faz homenagem aos ETs, você sabe, né? É um filme que faz homenagem aos ETs, aos alienígenas, ao espaço, à ficção científica e tal, e que transforma tudo isso em um modo Pixar, em contar uma boa história, com uma ótima mensagem, e que inclusive tem até uns toques de amizade, como é o caso do Hélio e do Gordon e tal, que inclusive os dois formam uma amizade lindíssima e tal, e que é aí sim que esse filme conta uma boa história, de um menino que inclusive perdeu os pais, né, infelizmente, ele transforma isso em um luto completamente profundo, com uma solidão profunda, e tudo o que ele quer é que ele seja abduzido por alienígenas, só porque ele tem um interesse delas, e que inclusive que ele quer ir pro espaço, ele tem um interesse pro espaço e tal. Mas sim, eu sei que às vezes Hélio não foi meio que um filme querido pelos fãs da Pixar e tal, até porque ele mesmo que utiliza o mesmo estilo de animação de Luca e Red, por causa que até gerou polêmica isso e tal, e que inclusive até que Hélio tem uma boa mensagem que consegue ser bastante interessante para algumas pessoas. E Smurf tentou fazer isso e não conseguiu, né? Então, infelizmente e tal. Mas falando sério, Hélio é simplesmente muito bonito, especialmente para os fãs da Pixar. Então, vamos nessa. Gordon? Oi, pai. Eu sou uma carta na manga. Não! Fala aquela outra coisa! Socorro, pai. Silêncio! Que som pavoroso é esse? Aí, ó, mais um filme da Marvel no ano passado, que inclusive eu já gostei bastante e que agora eu vou falar dela, que é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana. Te amo, Johnny! E o Coisa. Ei, tá na hora do quê? Fala a frase. Ah, eu nem falo isso aí. Tá na hora do pau. Isso aí é coisa do desenho. E que, sabe, do nada, de maneira completamente absurda, entorpecida pela vida, porque, obviamente, todo mundo achou que o Quarteto Fantástico começou muito bem lá nos cinemas com aquele filme de 2005 e daquele do Surfista Prateado, mas só que nem começou muito bem e tal. E também muito menos com aquele reboot de 2015 que se tornou brega demais, mas só que agora, no universo cinematográfico da Marvel, ou seja, do MCU, e que inclusive é acho que é da fase 5, fase 6, acho que é fase 6 e tal, nós tivemos Quarteto Fantástico Primeiros Passos. E que aí sim, porque sério mesmo, esse filme do Quarteto Fantástico, esse filme, ele foi muito bom. Ele foi muito bem feito, tem cenas emocionantes, tem cenas de ação impecáveis, os personagens são legais, além do Senhor Fantástico, do Coisa, do Tocha Humana, da Mulher Invisível, e também do bebezinho que eles tiveram lá pro meio do filme, ou pelo terceiro ato, então, e que inclusive eu também adorei de verdade o visual lá dos anos 60 e tal, tipo retrofuturista e tal, uma visão muito mais retrofuturista e tal dos anos 60, que inclusive é muito boa, que é uma coisa meio Os Incríveis e tal, e que faz sentido, porque tanto Os Incríveis e Quarteto Fantástico são duas equipes de heróis que inclusive são considerados como uma família, e que com certeza eu amo muito esse detalhe, até porque Quarteto Fantástico é a primeira família da Marvel, e que inclusive, só uma coisa,
Você tem noção de que Smurfs foi lançado bem nos mês de Quarteto Fantástico e Superman? Porque, sério mesmo, que inacreditável, porque, sério mesmo. Mas, tirando isso, Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, é um filme, é o melhor filme da Marvel, que inclusive eu adorei bastante esse filme da Marvel, porque ainda bem que nós tivemos um filme excelente do Quarteto Fantástico, porque, sério mesmo. Tá na hora do quê, Ben? Não! Tá na hora do quê, Ben? Não, Johnny! Fala! Eu não quero! Fala! Agora, né, agora eu vou enfiar o pé na jaca, porque agora nós estamos chegando quase da elite da elite. Tipo daquelas medalhas de bronze, de prata e também até mesmo de ouro, da elite da elite. Mas sim, apesar que é apenas meio que no quarto lugar, não sei, se não me engano, mas e tal. E que inclusive é um filme que inclusive, ó, vai ser uma grande surpresa que eu vou falar, né, que é Pecadores. Somebody take me in your eyes. Mas que também pode rasgar o véu entre a vida e a morte. Obviamente, Pecadores é um daqueles filmes que, obviamente, nem chamou minha atenção só pelo fato de que ele foi lançado naquela época e tal, porque, obviamente, eu só sei que ele foca muito mais no momento do terror e tal, sendo que eu morro de medo com filmes de terror e tal, mas só que eu percebi algumas coisas bem legais dele, porque, obviamente, ele não é só de terror, como ele se traz alguns elementos bem mais originais, mas que, inclusive, ele tem o mesmo diretor de Creed, né, que é o Creed Nascido para Lutar, e até mesmo Pantera Negra da Marvel Studios, e esse cara se chama Ryan Coogler. E já o Ryan Coogler fez o filme Pecadores, daí eu tinha assistido ele bem depois do lançamento, nos cinemas, mas sim em casa, e cara, como eu fiquei surpreendido, porque sério mesmo, porque esse filme até meio que aborda alguns temas sobre racismo, preconceito e tal, e que inclusive, além de ser terror, ele tem uns elementos bem interessantes e bem originais e também, e que inclusive tem até uns elementos de música, sendo que fica ainda mais interessante, porque o filme ele não é só de terror, mas ele também é de música e tal, e já tem as atuações muito excelentes, como por exemplo aquele do Michael B. Jordan, e também de outros atores também, e que também é o contexto dos vampiros, porque, sério mesmo, se tem uma coisa que é simplesmente inusitada em trazer um filme do mesmo diretor de Pantera Negra, se é vampiros em trazendo em um filme completamente que é uma outra pedrada do ano desse ano, na verdade do ano passado, porque, obviamente, Pecadores é de verdade uma daquelas obras-primas de fato do ano passado, né? Porque, obviamente, as pessoas que assistiram nesse filme no cinema naquela época estavam certas, porque, obviamente, eu adorei esse filme, porque Pecadores é uma grande obra-prima, porque, obviamente, todo mundo tem toda a razão, porque, sério mesmo. Abre, vai, me deixa entrar. Stack, é você? Anda, cara, abre a porta. Não é o seu irmão. Aí após uns 3 anos atrás, se eu não me engano, né, lá em 2022, a gente começa a retornar para o universo maravilhoso de Pandora, porque, adivinha o que eu vou falar agora? Avatar, Fogo e Cinzas. Esse mundo é mais profundo do que você imagina. E olha que eu vou te falar, viu, como eu já sou um bom fã do Avatar desde que o Caminho da Água foi lançado, que, eu só de pensar naquele filme que foi o Fogo e Cinzas, eu fico tudo arrepiado, porque eu amei aquele filme, tipo, de verdade. Mas sim, eu sei que teve alguns pontos negativos nele, porque é pelo fato de que a história é bem familiar do que aquele Avatar, que é o Avatar, o Caminho da Água, lá em 2022 e tal. E sim, e que também que esse filme é muito longo, porque, obviamente, ele tem 3 horas e 17 minutos. Um pouquinho bem mais longo do que o Caminho da Água. E que, obviamente, não precisava ter essa duração, porque eu acho que ele é muito comprido. Mas só que, afinal, tirando a história bem familiar e a duração completamente longa, esse filme é maravilhoso, porque, afinal, eles conseguem transmitir muito bem um tom muito mais pesado, muito mais sombrio do que os dois primeiros filmes, e eles conseguem manter o mesmo charme, mesmo sendo um pouco mais repetitivo e faltando um pouco mais de originalidade, mas eu gostei mais do Povo das Cinzas, que foi estabelecido nesse filme por aqui, viu?
E já os navios, Jake Sully, Neytiri, o comandante Miles e até mesmo a família dos Sullys e tal, e também dos Na'vi, também foi excelente demais, como sempre. Mas assim, apesar que deve ter algumas coisas que deveriam ficar bem melhores e tal, até porque o James Cameron é simplesmente o gênio do cinema para poder fazer filmes como Avatar, Titanic e O Exterminador do Futuro, porque, obviamente, para ele não ficar nessa mesma onda de Avatar, o James Cameron tem potencial em fazer boas histórias e também novas histórias que podem conquistar o coração do público e tal, em vez de ficarem saturados com o Avatar. Mas tirando isso, Avatar, Fogo e Cinza simplesmente ganha muito bem. Apesar que ele pode ter uma história bem familiar do que O Caminho da Água, mas ele é maravilhoso. E com certeza os efeitos estão todos muito bem feitos e tal, que inclusive, meu Deus do céu. Ah! Eu vou te matar, eu juro! Pois é, pessoal, chegou o momento. Chegou o momento de eu revelar quais foram os melhores filmes plenos do ano passado, de 2025. E olha que fica ligado que não é só um, tá? São dois que eu vou falar. Os dois que eu com certeza amei de coração. E o primeiro que eu vou falar deles é nada mais, nada menos do que Guerreiras do K-Pop. O mundo conhecerá vocês como estrelas do pop. Mas vocês serão muito mais do que isso. Vocês três serão caçadoras. Ei! Aqui é casa de banho masculina. Caiam fora daqui! Mas sim, sabe aqueles filmes que a Sony Animation costuma fazer para poder agradar um pouco mais do público e tal, e que inclusive com certeza foi a elite da elite e até se torna a grande inspiração para todas as animações ou tanto para a cultura pop e tal? A Aranhaverso até conseguiu fazer isso desde 2018 com o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. E já depois do Aranhaverso e também da Família Mitchell em 2021, nós tivemos Guerreiras do K-Pop, que inclusive eu sei que algumas vezes pode não parecer uma grande surpresa para todo mundo desde que lançou o trailer, mas só que quando foi lançado, meu Deus do céu, porque obviamente desde que o filme foi lançado, ele se tornou o filme mais assistido de um serviço de streaming da história da Netflix, porque sério mesmo, o filme mal lançou na Netflix e já se tornou um grande sucesso fenomenal. Seja na trilha sonora, seja na animação, seja nos personagens, seja na animação, seja dos dois grupos, tá? Porque obviamente tem os dois grupos e até mesmo tem os Huntrix, que inclusive os Huntrix e tal, e até mesmo dos Sadia Boys, que inclusive, porque obviamente, eu vou fazer um exemplo disso, tá? Das Huntrix, tipo a música das Huntrix, cansei de esconder o brilho, e já a música dos Sadia Boys, que inclusive é liderados pelo Dino e tal, que inclusive tem lá no filme, que é o meu Guaraná, meu pequeno Guaraná. E já essas músicas aí já se tornaram um grande sucesso, especialmente aquela música Brilho ou Golden, como você quiser chamar, porque lá no YouTube está com 1 bilhão de views. Sério, não tô zoando. E que eu vou te falar uma coisa, viu? Foi um sucesso merecidíssimo, porque esse filme é impecável, estupendo e maravilhoso. Com certeza o melhor filme desse ano pra mim, junto com uma coisa que logo eu vou falar, mas eu quero falar uma coisa que é certa, porque afinal o filme ele não tem só uma animação maravilhosa, de ótima qualidade, uma trilha sonora que inclusive mereceu todo o sucesso, as personagens são carismáticas, como são o caso da Rumi, da Mira e da Zoe, e do grupo que elas formam, que é as Huntrix, mas também o filme tem também uma mensagem muito bonita e muito importante, que é sobre a coisa da autoaversão, de que é a coisa da autoversão que não pode ser comandada pela própria pessoa, como é o caso da Rumi, que inclusive a Rumi, de acordo com a história dela, lá no filme, ela é meio que metade caçadora e metade demônio e tal, porque obviamente o demônio são meio que as presas e tal, e já as Huntrix, que são as caçadoras de demônios, são meio que os predadores, se é o que você me entende, não é mesmo? E que hora que eu vou te falar uma coisa, caso você for um fã de K-pop, você pode até gostar de qualquer jeito e tal, mas quando você não for um fã de K-pop, assim como eu, porque obviamente eu não curto muito música de K-pop, não é nada contra e tal, mas as músicas eu acho
absurdo de bom, porque afinal, não importa se você for um fã de K-pop ou não, porque esse filme é show, ele é espetacular e ele com certeza mereceu todo o sucesso em que a Netflix e a Sony entregaram pra gente no ano passado. Até mesmo pra eu, que eu sou um garoto de 19 anos de idade, já mostro o quão esse filme foi perfeito pra mim. Guerreiros do K-pop simplesmente mereceu todo o sucesso em que ele foi lançado. O que eu faço é mais que sobrenatural e sem perdão. É, o avião tá ferrado. Muito bem, agora nós estamos no último filme que eu vou mencionar nessa lista de melhores filmes de 2005, na minha humilde opinião. Então, já que eu falei de Guerreiros do K-pop, que eu amo aquele filme de verdade mesmo, mas só que agora está na hora de encerrar e também ser honesto. E colocando assim, é claro, que é Zootopia 2, porque meu Deus do céu! Pra trás, novatos! Recuem, novatos! É com a gente! Tapete de espinho! Desculpa, pode mostrar outra vez? Eu tava sem óculos. E sim, eu sei que eu estou falando muito rápido e gaguejando um pouco mais e tal, mas só que eu só quero fazer um breve resumo, porque, obviamente, Zootopia é aquele filme da Disney que tem a raposa, o Nick, da coelhinha policial, da Judy, e que, inclusive, eu reassisti esse filme, e eu ainda adoro esse filme que fala sobre preconceito, sobre temas sociais e tal, que, inclusive, é um filme épico da Disney, um dos melhores filmes da Disney pra mim, e já, no ano passado, nós tivemos a continuação deles, que é Zootopia 2, e que, olha que eu vou te falar, viu? Assim como Os Caras Malvados 2, e assim como toda boa continuação e tal, que inclusive, né? Eu já vou falar que eles conseguiram pegar tudo o que era bom do primeiro filme e expandir para uma coisa ainda mais épica, porque sério mesmo, eu amei Zootopia 2, porque é uma animação, é uma sequência épica, com uma animação belíssima, com uma história impecável e também com uma investigação policial super bacana, porque, sério mesmo, porque eu só tenho que falar de que Zootopia 2 é literalmente o Divertidamente 2 da Disney. Pronto, falei, porque obviamente esse seria o Divertidamente 2 da Disney, porque obviamente a Disney estava querendo concorrer com a Pixar e tal, e que obviamente fizeram o Divertidamente 2 deles, que é Zootopia 2, que inclusive é uma continuação que foi lançada bem antes de 10 anos, em que o primeiro filme de Zootopia foi lançado, e que tudo isso que eles transformaram em uma coisa simplesmente épica de se fazer, porque obviamente eles transformaram tudo o que era bom, tudo que era excelente no primeiro filme, e transformar em uma coisa totalmente única, que tem essa coisa dos répteis, dos temas sobre preconceito, que inclusive se expande muito mais, e também daquela cena em que o Nick se confessa pra Judy e tal, da maneira como ele se sente e tal, dos pontos negativos dele, também é muito lindo. Tudo que nesse filme foi excelente, porque é sério mesmo, ai. Tá, acho que eu já falei o bastante sobre o quanto eu amei tanto Zootopia 2 e Guerreiros do K-pop, porque, sério mesmo, tomara que eu reassisto Zootopia 2 lá no Disney Plus, assim que for adicionado lá no catálogo do Disney Plus, lá em 2026, né, porque afinal eu já quero marcar com isso, porque eu só quero que você marque com você com isso, com Zootopia 2, porque, acho que é tudo isso que eu tenho pra falar, não é mesmo? Dá um jeito de sair daqui! Flecha, ele nunca dá brecha. Tamo com um problema, temos que atravessar a cidade. Não. Esquenta. Então é isso, e esses foram os piores e os melhores filmes que eu já assisti em 2025, ano passado, na minha humilde opinião, mas só que pelos que eu já assisti e tal, e me desculpa caso se eu estava meio que gaguejando e até mesmo falando rápido, porque obviamente eu já falei muito, mas muito rápido, porque sério mesmo, eu já tô com falta de ar, bagulho, mano, doido, mas assim, se você quiser também, você pode até comentar, tipo, algum filme que eu tinha assistido e tal, que eu tinha esquecido e tal, mas não necessariamente que eu tinha assistido lá do ano passado, mas justamente é só pra você indicar aqui e tal, ou se você quiser também, você pode comentar a sua lista de piores e melhores filmes de 2025 pra mim, se eu não me engano, mas acho que talvez eu me esqueça um pouco mais, mas enfim, tá tudo bem, então, mas o que acontece mesmo é que esse vídeo não é só um vídeo nesse aqui não, porque logo eu vou fazer um vídeo sobre as animações mais esperadas de 2026 para nesse novo ano, porque obviamente esse sim que não pode faltar, e que inclusive 2026 vai ser o ano que eu vou fazer 20 anos. Você lembra desse fato? Porque, meu Deus do céu.
Então, né, então é só isso mesmo. Um grande abraço para todos vocês e fui. E tomara mesmo que nesse ano nós vamos trazer bons filmes do currículo deles. Mas quero dizer, porque sério mesmo que 2016 seja um bom filme, um bom ano para uns bons filmes do currículo do que 2025. Porque, meu Deus do céu, mas assim, eu sei que 2025 teve bons filmes do currículo delas, mas só que teve Branca de Neve e Smurfs, né, infelizmente. Mas enfim, tchau.